E aí, galera, voltando aqui para aquela revisão aí tão esperada por vocês, né? Aquilo que nós abordamos na aula 15.1, a gente vai falar agora em linhas bem gerais, né? Só para vocês anotarem aí aquilo que ainda não ficou gravado. Então vai ser muito fácil e logo após vocês vão fazer a atividade proposta com base na aula. Vamos lá então para o slide para a gente ver a breve revisão que vamos fazer aqui. A gente falou da diferença entre sociedade e comunidade, né? Lembra que foi a pergunta que fizemos, existe diferença entre sociedade e comunidade ou será que é igual? A gente viu que tem diferença sim, né? Quando eu falo em sociedade, eu estou falando de uma coletividade ou organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Geralmente em sociedades muito grandes, a gente tratou das sociedades industriais, né? As sociedades economicamente maiores, industriais, a gente fala exatamente dessas relações interpessoais, impessoais e individualizadas, né? Então, aqui nas sociedades, né, a gente viu que ela se caracteriza pela impessoalidade e pela individualidade. Então, é muito comum as pessoas na correria diária de uma sociedade, né, elas estabelecerem relações impessoais e individualistas, né? Diferente de uma comunidade. Quando a gente traz comunidade, essa diferença entre sociedade e comunidade, é bom só lembrar que dentro de uma sociedade, né, que nós vimos aqui, existem inúmeras comunidades, tá? Então, o que é comunidade? É uma coletividade, ó, tanto quanto sociedade, mas ela vai se diferenciar. Ou organização de pessoas gerida pela maior presença de costumes, hábitos e tradições. Então, comunidades, elas geralmente são menores, né? Um grupo menor de pessoas unidas também por laços de parentesco, né? A gente aqui, só para lembrar, a gente mostrou a comunidade ribeirinha, a comunidade quilombola, né? Também falamos da comunidade indígena, né? Então, todas essas são comunidades menores e elas geralmente estão ligadas pela presença muito grande dos costumes, hábitos e tradições e unidas por laços de parentesco. As relações, elas não são tão individuais, mas sempre pensando nas relações do coletivo, da comunidade, do grupo. Então, caracteriza-se por relações pessoais e mais, próximas, tá vendo? Isso que eu acabei de falar. Também a gente viu o conceito de alteridade, na ocasião a gente falou sobre o processo de colonização do Brasil, né, que gerou esse estranhamento e também gerou o preconceito e a discriminação, o etnocentrismo, né, acreditando os europeus, os colonizadores, que a cultura deles era o centro de tudo e que os demais não eram desprovidos de cultura ou não possuíam cultura na visão deles, né, então a partir daí a gente traz o conceito de pensar de forma diferente, pensar o conceito de alteridade. Então a alteridade é mostrar exatamente a interdependência e a aceitação do outro como sujeito de direitos. Então todos nós, né, mesmo sendo diferentes uns dos outros, nós nos completamos no conjunto, no todo. E não existe melhor ou pior. Existem pessoas diferentes e todos nós, tá? Lembrando que todos nós somos munidos de direitos, né? Então, sem distinção de sexo, de cor, de nacionalidade, de língua, enfim. Também a gente trouxe o conceito de preconceito, né? Para dizer o seguinte, o que significa então o que é um preconceito? É sempre que eu ajo, né, tenho alguma atitude negativa de menos-valia com relação ao outro. Sempre achando o outro superior, achando o outro feio, achando o outro diferente de mim, mais diferente para o lado ruim, né? Então, sempre querendo diminuir o outro, pensando o outro sempre como inferior. A etnia, então, ela reúne, a gente trouxe o conceito de etnia e etnicidade, né? Quando eu falo
eu pertenço à etnia tal, eu estou dizendo que é onde se reúnem aspectos que engloba a diversidade cultural. Pode ser religiosa, política, linguística, de um mesmo grupo de pessoas. Então, falar da etnia, por exemplo, dos Urueu-Auauas, né? Então, eu estou dizendo que eles englobam aí um conjunto diverso de cultura religiosa, política, linguística, que está presente ali no grupo, na comunidade. Portanto, é isso que nós trabalhamos aqui na aula hoje, né? Esse breve resumo para vocês somente lembrarem esses conceitos que são bem importantes. E agora vocês terão um tempinho, vou dar aí um tempinho para vocês responderem a atividade. Daqui a pouquinho a gente volta, fica aí comigo, a gente volta para a correção. E aí, meninos? Todo mundo já fez a correção aí? Desculpa, já fizeram a atividade? Então vamos agora para ver o que vocês acertaram, hein? Pergunta aí pro colega se ele conseguiu fazer tudo certinho, tudo, pelo menos a atividade, mediante o que a gente viu na aula. Se tem dúvida, volta lá, vai lá no slide, vê o que ficou em dúvida, volta aquela palavrinha que você não gravou muito bem e retorne para fazer a atividade. Então vamos lá para a correção. Vamos aqui no quadro. Questão 1, né? Tirando as dúvidas agora. As desigualdades sociais, étnicas e culturais existentes no Brasil, elas fazem com que exista uma mobilização de grupos, exigindo atendimento às necessidades humanas básicas, garantia de direitos e de deveres iguais. O movimento negro, aqui está falando, né? Após anos de debate, de luta por seu reconhecimento e por sua história também, ele passou a ter uma data, que é a data de 20 de novembro. Lembram, né? Daqui a mês que vem, basicamente, mês de novembro, né? A data é sobre a consciência negra, né? Dia 20 de novembro. Então, para que esse debate fosse realizado e para mostrar a importância, essa data é exatamente para mostrar a importância e refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Portanto, o movimento negro ainda possui algumas bandeiras e pautas para realizar. Vamos lá ver de que se trata. Assinale a alternativa que contém somente reivindicações e pautas desse movimento negro, né? O que eles reivindicam, né? Cotas em universidades públicas, igualdade salarial entre gêneros e acesso igualitário à previdência social? Será que é isso? Ou eles reivindicam redistribuição de renda aos sem terra, acesso igualitário às escolas, à educação, ao reconhecimento do casamento civil entre homossexuais? Ou será que é a letra C, fim da diferença salarial entre negros e brancos, acesso igualitário às escolas e à educação superior, preservação e reconhecimento da herança cultural afro-brasileira? Ou será que a letra D, reforma agrária, combate à discriminação de gênero e à exploração do trabalhador urbano? Ou será que a E, lutam pela reforma do Código Penal? Vamos lá, o que eles lutam, né? Essa pauta dos negros, né, no Brasil. Eles lutam exatamente pelo fim da diferença salarial, porque a gente vai mostrar, quando vocês estiverem no segundo ano, tem uma aula específica sobre isso, falando sobre essas diferenças salariais entre negros e brancos, né? Na nossa sociedade, principalmente, vai mostrar o índice disso, que os negros, eles ganham menos do que os brancos. Então, eles lutam por isso, lutam também por acesso igualitário às escolas, né? Porque a gente sabe que as universidades federais, né, basicamente é palco de um povo praticamente branco, elitizado, né, que estuda nas melhores escolas e conseguem passar, né, no Enem,
né, com notas altíssimas, ocupando uma universidade pública, né? Então, eles lutam por essa educação superior, é uma reparação histórica que é feita, que estão pedindo exatamente por essa reparação histórica. Também pela preservação e reconhecimento da herança cultural afro-brasileira, né? Então, essas são as pautas, as reivindicações do movimento negro. Em escala, o negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo. E como tal, né, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões interraciais aqui nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras. É um texto do livro de Darcy Ribeiro, chamado O Povo Brasileiro, o livro da formação e sentido do Brasil, né? Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil, ela tem como origem o quê, né? Identidades regionais, segregação oficial, vínculos matrimoniais, traços fenotípicos ou status ocupacional. Vamos ver o que vocês marcaram aí então, hein? Tchan, 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 tchan. Traços fenotípicos. Exatamente é o que nós falamos, né? Então, nós não temos aqui, quando ele fala em escala, o negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e como tal meio branco. E se a pele é um pouco clara, já passa a incorporar a comunidade branca. Olha só, a forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas ela é louvada, né? Com efeito, as uniões dessas raças aqui nunca foram tidas como crime ou pecado, né? Então, isso aqui mostra exatamente que a nossa formação é uma formação diversa, né? Então, nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras, é isso que Darcy Ribeiro quer dizer. Traços fenotípicos. Decolando para o futuro agora. Vamos lá, então? Questão 3. Enem 2012. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações, tá? É do livro Terra dos Homens, a Geografia São Paulo. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, ela apresenta uma dimensão. Vamos ver qual. Política de apropriação efetiva do espaço, ou econômica de uso de recursos do espaço, ou privada de limitação sobre a utilização do espaço, ou natural de composição por elementos físicos do espaço, ou simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Então, a relação aqui é uma relação simbólica, de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. A última questão, então, a questão 4. Qual é, então, o que significa o conceito de alteridade, né? Que nós estudamos, inclusive, na aula, né? Então, alteridade parte-se do pressuposto de que todos os indivíduos interdependentes dos demais sujeitos de seu contexto social. Isto é, o mundo individual só existe diante do contraste com o mundo do outro. Então, a alteridade é exatamente isso, é essa interdependência dos indivíduos que são diferentes, que se contrastam pelas diferenças, mas que se completam no todo, no conjunto, né? Então, é sempre pensar o outro, né, como também colaborador, né, como também contribuinte da cultura, né? Então, que eu também posso aprender
com o outro, mesmo que esse outro, no primeiro momento, eu tenha um olhar de estranhamento. Mas ter o olhar de estranhamento não significa inferiorizar esse outro, né? Então, como eu falei, só lembrando, não existe, né? Aqui não existe para fecharmos aqui a nossa aula, não existe essa questão de que a cultura de fulano é melhor do que a minha cultura é melhor do que a cultura de fulano. Não existe isso. Existe essa diversidade cultural e as culturas, elas se completam, né? E a gente agrega, quando a gente tem os olhos abertos para aprender com a cultura do outro, a gente agrega a nossa cultura, né? Então isso é muito importante. As culturas sempre pensando cultura como cultura sendo plural e não singular. A minha cultura é melhor. Não existe. Existe essa diversidade cultural que se completa no todo. Então é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com também a atividade, né? Respondendo à atividade. E a gente se espera na próxima aula. Tchau, tchau. Beijão em todos.